Olá, pessoal. Estamos aqui juntos, reunidos com o nosso Papo 10, que está rolando agora às 8h30. Estamos com um pequeno atraso aqui, por culpa minha. Vou assumir esse atraso todinho. Não vou botar na conta de ninguém, porque ninguém merece. Mas olha só, estamos hoje com um tema muito bacana, experiências mediúnicas. E estamos aqui com o nosso grande parceiro aqui, Sauler Barcelos, e o nosso convidado, Tony Pereira. Sejam bem-vindos, boa noite aí para vocês. Boa noite, Tony, boa noite, Caetano, boa noite a todos que estão nos assistindo e ainda irão nos assistir. Mais um papo bacana, um papo cabeça, um papo 10 que a gente vai iniciar e falando sobre uma temática que normalmente é tabu, gente. Essa é a realidade. A mediunidade é só para os eleitos, mediunidade é um negócio absurdo, meu Deus, eu agora tenho que ser um hiper ultra trabalhador médium? Não, rapaz, vou ter que ser um Chico Xavier. Será que é isso mesmo? Será que mediunidade só pega algumas pessoas que são os baita eleitos? Será que mediunidade é sinônimo de perfeição? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Tony. Tony é um grande amigo, tivemos aí a oportunidade de participar de alguns trabalhos juntos. Ele também tem um canal que depois ele vai falar um pouquinho, que é muito bacana. Ele sempre leva a gente lá, troca ideia muito legal, que é o Espírita Conservador, lá no YouTube. Depois ele vai dar mais detalhes no final. Mas o grande ponto é que a gente vai conversar de uma forma muito leve, muito aberta aqui, sobre nossas experiências mediúnicas. E aí que vai ser legal, porque vai ser muito vívido. E aí, Tony, seja bem-vindo, meu amigo. Fala pro pessoal aí, quem não te conhece, quem é o Tony? Esse rapaz aí, ó, com um porte bacana. Boa noite, sou ninguém. Sou ninguém. Mas, assim, sou um apaixonado pela doutrina, né? Apaixonadíssimo pela doutrina há muitos anos. Então, assim, a gente vai por caminhos, né? Cada um se identifica ali com o seu caminho, por necessidade, por prazer, pelo estudo, por isso, por aquilo, pela paixão desde o início, né? Demorei a entrar porque para mim era macumba, e depois que eu entrei, até para macumba eu fui, né? Feliz. E feliz, Mas assim, eu sou um apaixonado da doutrina espírita, então, assim, eu estou nesse caminho aí, e toda oportunidade que eu tenho de dividir, né, essa minha satisfação e tudo que eu já conquistei aqui dentro, eu sempre aproveito a oportunidade. Muito bom, muito bom. Eu vou começar falando, então, para a gente quebrar o gelo, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Aqui é um bate-papo, então todo mundo vai falar, todo mundo vai trocar uma ideia. Vou falar logo de cara, assim, quando a gente diz sobre mediunidade, né? Vou deixar para você explicar o que é mediunidade. Mas aí aqui, eu vou falar sobre mim, cara, porque eu sempre tive mediunidade, né? Sempre tive. Só que eu era católico, praticante, pensei em ser padre e tudo. Fiz lá todas as situações que tinham que ser feitas dentro do catolicismo, até o matrimônio, então até esse sacramento eu fiz. E aí o grande ponto é que eu sempre tive mediunidade, então eu sempre vi coisas que as pessoas não viam, eu sempre ouvia coisas que as pessoas não viam, e aí era um danado de repente ter sonhos bem diferentes, onde eu saía voando com um montão de gente, ia para lugares estranhos às vezes, ia para lugares interessantes, e eu lembrava dessas coisas. E aí tinha um garoto que era quase vizinho, e ele também era médium, só que eu nem sabia o que era ser médium. A gente só achava curioso. Poxa, a gente sonhou com a mesma coisa, né? E a gente trocava a ideia. E quando a gente foi em tal lugar assim, caraca, é mesmo, né? E tipo, a gente não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Eu, quanto católico, se eu falasse isso para alguém, sempre vinha com a questão de que isso é coisa do demônio. E aí isso trouxe muita confusão para mim. Ao passo que eu não queria ser coisa do demônio e nem queria estar em comunhão com o demônio. Então eu não falava nada para ninguém do que acontecia comigo, justamente por conta de receios. Nada contra qualquer tipo de religião, gente. Nem nada, nada. Só que algumas religiões, algumas doutrinas, alguns segmentos
não vão falar sobre mediunidade porque não vai nessa vibe, né? Não vai por essa linha. E aí eu tô só pincelando já para abrir caminho. Tenho muita história de mediunidade, mas eu tô só abrindo caminho e vou falar aqui que eu saí do catolicismo justamente porque em uma das confissões que eu tive diversas durante a minha vida e sempre paguei muita penitência porque eu era muito questionador e às vezes eu via coisas que teoricamente não era para ver, né? Então era como se eu tivesse uma sintonia ruim e, putz, e eram coisas tão boas, mas como que é ruim? Não, é porque, olha, engana muito. Você tem que ficar muito atento. Aí, ok, ué, não sabia. E aí, numa confissão, um frei falou para mim, resumidamente, meu filho, tem muitas coisas que são verdade, só que aqui na Igreja Católica você não vai ouvir. Então, se hoje você se entende, se enxerga, se completa mais em alguma outra doutrina, ainda falou doutrina danado, eu acho que ele estava me indicando mesmo. Se você se enxerga em alguma outra doutrina, desde que te leve a Deus, vá e vá em paz. E ali foi a porta para eu realmente me abrir para o novo. Nunca tinha ouvido falar em doutrina espírita, nunca tinha ouvido falar em Chico Xavier, nunca tinha ouvido falar em mediunidade, e aí foi só eu sair oficialmente do catolicismo. Em menos de uma semana, chegaram conhecidos me convidando para ir para um centro espírita. Os acasos da vida, né? E aí? E vocês? Como é que foi que vocês chegaram a ampliar a visão para a questão de mediunidade, espíritos, essa situação toda? Como é que é? Como é que foi para você, Tony? Desde pequeno também? Sim, essas coisas vão se... A maioria das coisas, né, da vida da gente, elas vão se apresentando ali, vai dando, né, pisca uma luzinha aqui, pisca outra luzinha acolá, desde a infância. E essa questão também não foi diferente. Então, assim, em muitos momentos, as coisas vão acontecendo e a gente é criança, a gente tem a questão da fantasia que existe, né, de verdade, tem um monte de situações que a gente acaba criando, mas existem as situações que a gente está ali sozinho, você sabe que sentiu, você sabe que viu, né? Fala assim, cara, eu vi, não estou inventando isso daqui, isso aqui aconteceu, e são uns flashes de algumas coisas assim. Eu também tinha essas experiências, né, mediúnicas, mas elas eram misturadas ali com as coisas da infância, e também por você não estar numa família... Perdão, tá, gente? A tosse sempre me acompanha. Você não está numa família espírita, então, assim, as explicações, as pessoas preferem não falar, os adultos não querem falar, para não saber que é aquilo dali. Né? Tipo assim, eu não vou nem dizer que você está vendo alguma coisa de verdade para não ser. A partir do momento que eu não falo, aquilo ali não é verdade. Mas, assim, eu tinha o histórico da minha avó, que era médium, até chegou a frequentar um pouquinho lá uma casa espírita ali no centro do Rio, mas logo se distanciou e foi para a Igreja Católica, e ela, muito religiosa, bastante religiosa, me levou e eu segui ali dentro, segui tudo que tinha que seguir. Mas tinha, sim, as minhas experiências ali, só que elas se acentuaram mais na adolescência, depois dos meus 16 para 17 anos, que aí o negócio ficou mais complicado, e eu associo isso ao meu pensamento mesmo, que eu já começo a ter pensamentos de coisas mais, né, que já não são tão cristãs assim, né? A gente já começa a querer algumas coisas, né? Eu aprendi até com um pastor um dia desse, né? Que o pastor dizia assim: hormônio não obedece Deus, né? E é uma verdade, né? Hormônio não obedece Deus. Então, quando começaram a vir esses tipos de desejos, de pensamento, de vontade de fazer um monte de coisa, aí a gente vai chamando um monte de amiguinhos para poder participar das festinhas. E aí a coisa ficou, para mim, muito mais acentuada. Para quem conhece a doutrina, não estou falando assim de aproximação de espíritos ali que não são lá grandes coisas, iguais a mim, e aí vão acentuando esses sentimentos, essas emoções, esses desejos. Aí a coisa foi aumentando. E aí foi ficando muito complicado, porque eu tinha uma história de igreja católica, não sabia fazer a menor ideia de que era ser médium. Cresci ouvindo dizer que espiritismo era macumba, era tudo a mesma coisa, e macumba era uma coisa errada. Ou seja, eu não podia nem conhecer, porque eu ia conhecer uma coisa errada. E alguns amigos, né,
foram, não, vamos aqui que é legal, vamos ali que é legal, vamos ali que é legal. Eu falei assim, não, não vou na macumba, não vou na macumba. Vou chegar lá, vou ver isso, vou ver aquilo. Eu já via, né? Assim, as coisas já eram complicadas, né? Misturadas ali. E até que um me passou mais confiança e eu fui. Quando eu cheguei lá, em uma casa espírita, e eu fui num dia de mocidade. E aí eu descobri que aquilo ali era o meu mundo. E a partir dali, e nesse dia, né, o estudo foi pluralidade dos mundos habitados. Tudo que eu tinha sentimentos, eu falei assim, não é possível que seja só a Terra, você sabe, não faz sentido na minha cabeça, mas quem é que vai me explicar isso? Não tinha ninguém para explicar isso. E eu cheguei lá, e eu chego já num estudo desse, e a partir dali eu já entrei e nunca mais saí da doutrina espírita. Né? Tive uma afastadinha assim, rapidinha, para poder desenvolver a mediunidade, por aquilo que o Sauler começou falando. Né? O Sauler falou que falar de mediunidade hoje nas casas espíritas, principalmente aqui da região, na nossa região, eu sou de Rio das Ostras hoje, né? É praticamente um tabu. Né? Eu acho que nem Chico Xavier seria aceito hoje numa casa espírita, ele ia ter que fazer 10 anos de curso para poder dar passe. Aconteceria assim, provavelmente. Provavelmente. Então, é um tabu, uma história que criaram, uma burocracia que criaram, um negócio tão estranho que foi criado, que é tão diferente de você aprender a lidar com a mediunidade. Né? É você se afastar da mediunidade, é como se nós já estivéssemos vivendo num mundo de regeneração. E nós não estamos no mundo de regeneração, a gente está no próprio expiações ainda, o pau está quebrando ainda. Né? Está tudo errado ainda, não está nada certo, não, gente. A gente está vislumbrando o que vai ser certo. Então, quando você se coloca já como espírito de mundo regenerador, você pode estar tendo uma posição errada e pode estar deixando, né, de auxiliar e de prestar serviço para muitas pessoas que precisam desse serviço. Porque, e se não precisasse de médium, as pessoas não nasceriam médiums. Né? Então, você vê assim, muitas casas, as pessoas que estão ali fazendo esses 15 anos de curso, elas não são médiums, elas vão ser passistas. Né? Vão ser, porque o médium mesmo está em todo canto, o negócio está acontecendo ali. Né? Está precisando desenvolver aqui, está precisando entender o que está acontecendo, está precisando viver aquilo dali e ter contato com aquilo dali. Não existe nada de errado com isso, eu acho um engano, um erro muito grande, né? Você limitar o acesso das pessoas, porque aí você vai tendo. Então, assim, hoje eu posso falar que eu tive a sorte, né, de ir por um caminho, fui muito protegido. Talvez a minha história fosse uma história que tivesse que ser guiada por esse caminho, né? Eu fui protegido, que eu saí justamente dessa casa espírita, que não aconteceria nada em termos de mediunidade, eu estava obsediado, eu estava precisando de tratamento, estava precisando de tudo, de orientação, e não recebi. E acabei indo para a Umbanda, que foi onde eu recebi tudo. Recebi o estudo da doutrina espírita, desenvolvi minha mediunidade, cometi todos os erros, mas cometi os erros protegido, com alguém falando assim, ó, aí não, aí menos, né? Aí diminui um pouquinho aqui. E foi calibrando, foi regulando até eu ter a maturidade, né, e me tornar um médium responsável, atuando ali, ajudando as pessoas. Então, a minha história, até iniciar na mediunidade, é essa daí, que é a história parecida com muita gente. Só que tem muita gente que acaba indo para alguns lugares onde elas vão ficar no ritual e não vão aprender o evangelho, não vão estudar sobre mediunidade, e aí é um tempo perdido, né? Maravilha, maravilha. E Caetano, para você foi mais ou menos assim também? Mediunidade é presente na sua vida? Fala um pouquinho aí sobre isso para você. E também, né, se você puder, eu falei que ia ser com o Tony, mas aí acabou que eu deixei escapar. Ai, ai, ai. Tá bom, também não tem erro, não. Fala você, aproveita e fala aí um pouquinho para quem de repente não conhece, né, esse termo mediunidade. Eu, por exemplo, na minha época que eu já estava bombando na mediunidade e nem sabia o que era, eu ia estar ouvindo aqui vocês e ia estar falando, caraca, rapaz, faz sentido, mas o que é mediunidade? Então, se você puder, você que é um cara que estuda bastante, fala aí pra gente, o que é mediunidade? Eu acho bacana esse posicionamento que o Tony trouxe, é muito importante e tem acontecido muito nas casas espíritas, né? Da pessoa ter que estudar. Aquilo vai dando uma certa, não vou dizer se a palavra certa seria impaciência, mas dá tipo assim um desânimo na pessoa,
né? E muitos acabam até praticamente desistindo ou se sentindo pouco motivados em continuar, né? E claro que você tem que ter o estudo, você tem que ter o conhecimento, mas eu acho que precisa também fazer alguma coisa prática nisso aí, porque senão a pessoa realmente fica numa situação muito difícil, né? É como se você fosse estudar para aprender a dirigir, estudar, 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 e depois que você pegasse a carteira, que você ia entrar dentro de um carro. É mais ou menos por aí, né? Mas a minha história de mediunidade, ela é muito interessante, porque assim, um pouco diferente da de vocês, tá? Eu conheci a doutrina espírita, eu tive atração pela doutrina, tá? Eu confesso a vocês que eu conheci a doutrina espírita depois dos 40 anos de idade, ao contrário do que se pensa, né? Poxa, a pessoa é desde criança e tal, não. Eu conheci bem depois mesmo, tá? Por questões assim pessoais minhas, a cabeça estava meio que embolando e tudo, e fui parar dentro do centro espírita. Mas assim, foi uma coisa assim que eu senti que estava na hora de eu aprender alguma coisa diferente, sair um pouco da questão de trabalho, né? Sair daquilo que eu já estava acostumado a fazer há muitos anos, que sempre foi trabalhar demais, trabalhar muito, trabalhar além da conta, e eu tive que começar a silenciar um pouco a mim mesmo. Embora eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem. Eu fui indicado por um amigo. Pô, cara, eu frequento um lugar assim, assim, você quer ir? Eu não tinha ido, tá? Eu não tinha ido, nunca fui. Não sabia. Ó, eu confesso a vocês aqui, é uma live e não é segredo para ninguém. Eu não conhecia Chico Xavier, não conhecia nenhum médium, não conhecia a vida de ninguém, né? Hoje eu sei a vida de um monte de gente, adoro saber da vida dos outros, né? Às vezes eu sabe Allan Kardec, às vezes eu saber da vida da Ivana lá. Fofoqueiro, confesso, tá ligado, né, Cara, gente? ó, Eurípides Barçanufo, já revirei até a vida do Allan Kardec quando ele foi sacerdote druida, já. Agora eu reviro tudo, agora Caramba! eu quero saber. Agora eu tenho um problema, eu não quero saber muita coisa assim, de quem está perto de mim, assim, um vizinho, tá? Eu saber da vida dos outros, eu gosto de saber da vida do cara que, né, que eu gosto de exemplificar, de ter como exemplo, né, na minha vida. Eu acho isso muito importante. E a mediunidade, ela chegou num momento, para mim, que foi um momento que eu tive que parar para pensar na vida, porque eu cheguei a um momento que eu consegui sair do vermelho, a situação financeira, graças a Deus, melhorou, porque de tanto você trabalhar e tanto você insistir, tem uma hora que alguma coisa tem que dar certo, né? Então eu consegui chegar a algum lugar, mas eu confesso a vocês que a vida ficou um pouco sem graça, porque você persegue tanto uma coisa e quando você consegue aquilo, você fala assim, e agora? O que eu faço? Né? Aí você tem que começar a apontar o farol para o outro lado, né? E esse outro lado eu não sabia qual que era mais, já viu? Quando você chega assim, pô, eu tenho que chegar naquela esquina. É igual quando você liga o GPS, né? O Waze, né? Aqui é o seu destino. Pronto, e aí? O que você vai fazer? Você desce do carro, tenta procurar, entendeu? Não tem um portão, não tem nada, você não sabe o que vai fazer, entendeu? Então eu comecei a frequentar uma casa espírita, aqui que eu frequento até hoje, que é o Grupo Espírita Fraternidade, aqui em São Pedro da Aldeia. E eu comecei a frequentar reuniões, aquelas reuniões de estudo, assim, um estudo bem solto, igual essa live que a gente está fazendo aqui. E eu fui descobrir que eu era médium médium de cura. Eu trabalhava com médium de efeito físico. Por isso que acontecia algumas coisas comigo, eu não sabia a explicação. Já aconteceu de eu pegar aparelhos, isso acontece até hoje, tá? Eu pego um aparelho, abro o aparelho está enguiçado, está com cheiro de queimado, eu abro o aparelho, fecho o aparelho volta a funcionar. Falei, o que é isso?
Tem umas coisas até que acontecem muito aqui na loja, aqui, tá? Isso é público, aqui eu estou falando numa live aí, e eu tenho certeza que tem pessoas que vão dar prova disso aqui, pessoal aqui da loja aqui que eu trabalho. O Caetano, essa máquina está com defeito. Eu vou lá, ligo a máquina não está com defeito. Quando eu saio, a máquina enguiça de novo. Aí eu volto para ver o defeito, para consertar alguma coisa, tem que estar com defeito, né? Quando eu ligo, o negócio está funcionando de novo. Meu Deus do céu, a máquina, quando você chega, a máquina fica boa. Quando você vai embora, aí eu brinco e falo que eu dei um passe nessa máquina, por isso que ela ficou boa. Mas eu dei um passe assim, eu cheguei e ela ficou boa. Virou até uma brincadeira, virou até uma chacota, né? Mas, assim, quando falo em mediunidade, eu falo psicografia, né? Eu também duvidei de psicografia, eu já fiz psicografia de trás para frente, eu já fiz espelhada, eu já fiz vários tipos de psicografias, e tudo tomando puxão de orelha, né? Porque eu duvidei, achei que não ia dar certo, eu achei que eu estava ali. Eu comecei até a fazer chacota no pensamento daquele momento. Falei, poxa, isso aqui eu vou pensar uma coisa, vou escrever, e depois aparece um nome assim, eu escrevo um nome, e aqui, isso aqui foi o espírito fulano. Quem é que vai dizer que é mentira? E olha, eu pensando isso, hein? Numa reunião, uma vez em 2012. Eu estava numa reunião, eu sem óculos, no escuro. Eu sem óculos, no claro, eu já não enxergo nada. Agora, sem óculos, no escuro, menos ainda. Aliás, aí eu fico cego de vez. Então, poxa, eu estava com o papel na mão, com a caneta lá marcada. Eu só conseguia ver a sombra da folha branca e a caneta lá em cima da folha. Aí eu parado, eu tenho que ficar quieto, né, para esperar vir a inspiração e tal. Eu falei, não vai vir nada. Conversa, eu hein, duvido. Eu pensando, sinceramente, olha, como é que a gente pensa besteira, né? Eu sei que vocês não pensam isso, não, mas eu penso, entendeu? Aí eu olho assim, falo, pô, isso nada a ver. Aí eu peguei o papel, aí daqui a pouco veio um negócio, falou assim, um negócio não, uma voz, né? Bota a caneta do outro lado. Do outro lado? Bota do outro lado da folha. Falei, do outro lado da folha? Do lado direito. Aí eu botei. Falei, vou obedecer, né? Será que eu acho que eu mesmo estou mandando eu fazer isso, então vou fazer. Olha o meu pensamento. Você vai escrever de trás para frente, com a letra invertida. Aí eu vou fazer isso? Não, peraí. Será que eu estou mandando eu fazer isso? E se eu não conseguir fazer o que eu estou querendo fazer, que eu estou achando que é alguém que está mandando eu fazer, mas que eu não vou conseguir fazer? Olha a briga. Olha a briga que eu fiquei. Isso tudo no escuro, tocando aquela musiquinha, todo mundo calado. A gente estava numa reunião mediúnica só de psicografia. E eu com a caneta lá no final do papel. E agora? Tá. E aí? Tá no final. O que vai acontecer? Aí eu comecei a escrever. A letra meio tremida, eu comecei a escrever, aí saiu uma frase, troca de linha, continua, e vinha a coisa na minha cabeça, e eu escrevendo ao contrário, fazendo a letra toda invertida, com a mão. Só não troquei de mão, mas eu troquei a letra todinha. E eu escrevi aquilo tudo lá e tal, acabou. Aí eu olhei assim, aquele papel, aquela letra meio garranchosa, assim, aquela sombra, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que eu escrevi? Eu nem sabia o que eu tinha escrito. Eu não me lembrava do que eu escrevi. Aí acabou a reunião. Acabou a reunião, todo mundo, assim, teve algumas leituras e tal. Aí o coordenador, né, que é o nosso grande amigo, já está desencarnado, mas ele, para mim, foi um cara muito especial, Elson Correia, o nome dele. Ele falou assim, Caetano, você escreveu uma mensagem aí bacana, né? Aí eu não ia mostrar não, tá, gente? Eu não ia mostrar não, falei, não vou mostrar isso não. Porque quando acendeu a luz, que eu olhei a letra toda tremida, eu falei, nossa, que letra horrível. E eu não conseguia nem ler o negócio. Eu sinceramente, se você pegar o papel que está ali guardado, você não consegue ler. Aí eu peguei, falei, não vou ficar quieto aqui, não vou mexer com isso não. Aí ele, Caetano, você está com um negócio que você escreveu aí, né?
Eu falei, tô. Lê pra gente. Eu falei, eu peguei o papel, falei, não tem condição de eu ler isso. Eu pensando, eu não vou ler esse negócio, não vou conseguir ler. Aí eu peguei o papel e dei para ele. Para aqui. Eu falei, ó, tomara que ele tenha um bom senso de saber que o negócio está ilegível, né? Aí ele pegou, olhou, aí fez assim na luz, pegou o papel, botou na luz, a folha virada. Rapaz, deu para ler tudo, mas a letra assim meio tremida, né? Aí ele leu, rapaz, que texto. Eu falei, caraca, como é que eu consegui ler isso? Como é que eu consegui pensar isso? Eu pensando, né? Olha como é que o bicho é atrevido, o ser humano, né? Aí eu pensei, olhei, achei bonito. Falei, caramba, que inspiração boa que eu tive, né? Pô, foi boa mesmo. Eu pensando, né? Que sorte, né? Aí veio aquela outra voz, deu mais um puxão, falou assim, olha, a letra saiu feia porque você ficou segurando a mão. Se você soltasse a mão, ficava melhor. Entendeu? Então, assim, essa foi a minha experiência como psicografia, e eu já tenho. Eu sou médium de psicofonia também, entendeu? Eu brinco que eu sou médium de estudo, né? Então, eu faço um pouquinho de cada coisa e tal. Eu só não consigo ver as coisas, entendeu? Mas é muito interessante, tá, gente? Então, fica aqui um pequeno relato aqui para a gente iniciar. Isso é muito legal, Caetano, porque assim, quando a gente fala sobre mediunidade, né, você deu uma pincelada sobre isso, tem vários tipos de potenciais mediúnicos e formas de a mediunidade se apresentar. Para quem não conhece muito, de repente, doutrina espírita, que raio de negócio é esse? Pô, isso daí é doideira, que nem o Tony falou, né? Bater tambor. Cara, o grande ponto é que a desinformação, a ignorância no sentido correto e não pejorativo, faz com que a gente se confunda, né? Se confunda das mais variadas formas. Nada contra nenhuma. O grande ponto é que é interessante a gente saiba qual é a linha, cada coisa, né? Ou como que se trabalha, para a gente não ter, de repente, conceitos ou preconceitos. Mas tem a psicofonia. O que seria a psicofonia? A conexão do espírito com as suas cordas vocais e utilizando o seu aparelho vocal para produzir uma mensagem. O que seria a psicografia? O espírito conectado com os seus braços ou a sua mão, fazendo com que nessa conexão você consiga transcrever mensagens. E também a conexão neural, né, da mente, para que você tenha a captação das informações. O que seria a mediunidade de vidência? Aquele que consegue enxergar o plano espiritual. Enxerga tudo, Sauler? Normalmente ninguém enxerga tudo, tudo. Até porque tem a questão da sintonia. Às vezes você não consegue. Mesmo espíritos desencarnados não enxergam tudo por conta da sintonia, quanto mais a gente encarnado. Então, existe a vidência, que é você conseguir enxergar as coisas nesse processo. Só que existem diversas. Essas são as três que a gente mais ouve. Mas tem sobre desenhos mediúnicos, tem pintura mediúnica, cara, tem tanta coisa. Música que a pessoa de repente recebe inspiração e daqui a pouco vai lá e. Tanto que Almir Sater fala, né? Ele fez aquela música tocando em frente, todo mundo, nossa, que música maravilhosa. Cara, maravilhosa, né? Fiz assim, ó, no estalo. Essa foi totalmente psicografada. Então isso é legal, porque quando a gente percebe que a gente não tem muita ação naquilo que a gente faz, sem dúvida alguma existe influência. No Livro dos Espíritos, não sei agora, eu não gravo o número de perguntas e tudo, acho que, pelo menos para mim, isso não é tão necessário. Vai lá, pesquisa no Google que tá tudo de boa. Você vai ver certinho o número da pergunta. Então, quando pergunta, né, quanto que os espíritos influenciam nossas vidas? Muito mais do que posso imaginar. De ordinário, eles que vos dirigem. Então, isso é muito intenso, muito constante, muito verdadeiro. Porém, nós não somos fantoches e nós temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa responsabilidade. A mediunidade, ela é inerente para quem é bom, para quem não é tão bom, para quem faz coisas maravilhosas e para quem faz coisas, às vezes, perversas. A mediunidade é você ser um intermédio entre um plano e outro. E com isso, você acaba sendo uma ferramenta de comunicação entre os planos. Logo, a gente é só uma ferramenta. Não tem isso? Pô, sou sinistrão porque sou médium.
Quanto mais consciente o médium é, por mais que ele tenha um potencial mediúnico gigante, ao exemplo de Chico, você vê uma figura extremamente humilde. Por quê? Porque ele tem a consciência do que é a mediunidade. Ele não se acha sinistrão porque, pô, tá vendo? Olha só quanta coisa que eu já fiz. Não, ele foi só uma ferramenta. Você já viu algum martelo se vangloriando por quantos pregos ele já bateu e pregou na parede? Pô, que ridículo isso, né? Pois é, a mesma coisa com o médium. Não tem que se vangloriar. O quanto você trabalhar, ótimo, você então está apto para o trabalho. Só isso. Mas existe a necessidade de a gente se qualificar, se instruir, para que a gente possa também ser um aparelho cada vez melhor. E não travar. Porque o travar que o Caetano falou que a mão ficou tremida lá, a esquerda ficou tremida, às vezes a gente trava por conta de falta de conhecimento nosso. A mediunidade sempre tem alguma coisa do médium. Por isso a gente precisa se instruir. No Livro dos Espíritos, não, no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, esse é o segundo. Então a gente precisa se instruir. Lembrando que mediunidade nada tem a ver com ser espírita ou não. Mediunidade é uma coisa que acontece com um montão de gente no catolicismo, na Igreja Batista, em um monte de lugares. Só que o nome é outro, né? Vai lá para a renovação carismática. Vai lá, você vai ver a mediunidade lá rolando solto. E o negócio é simplesmente colocado de um nome diferente. Não vou entrar, eu ia falar um pouquinho, só que acabei indo por um outro viés, explicando. Eu senti a necessidade de explicar aqui um pouco. E eu queria que você falasse, Tony, com isso tudo que está vindo aqui, que a gente está falando, o que está vindo na sua mente? Me conta aí, de repente, além disso, alguma experiência, alguma coisa engraçada ou curiosa em termos de mediunidade. Olha só, rapidinho. Eu acho... Tem um relato aqui da Maria aqui, que é a Jaide. Aí, de repente, o Tony pode ajudar aí nesse esclarecimento aí também, ó. Ela colocou aqui, ó. Acho que a maioria dos médiuns que abraçaram a doutrina espírita já estiveram na Umbanda, religião que tem todo o meu respeito, como todas as demais. Até porque o Tony tocou nesse assunto aí mais um pouco cedo aí, né? E eu achei esse relato aqui muito interessante para colocar aqui, da nossa amiga. Tá bom? Pode falar, Tony. E aí realmente, porque ó, tem essa questão que o Caetano contou, da história dele da dúvida, por exemplo, é super natural, e essa dúvida, ela faz parte, sim. Você está iniciando um processo ali, você está iniciando um contato efetivo com o seu guia espiritual, alguém que está do outro lado, você está desenvolvendo uma afinidade de comunicação. É natural que a gente tenha dúvidas se aquele pensamento é nosso ou se não é nosso. E é importante deixar as coisas virem, por quê? Porque vem misturado, como também o Sauler disse, as coisas vêm misturadas, vem pensamentos nossos, com pensamentos... E até a gente saber distinguir, né, o que é nosso, o que é do espírito, do guia, do espírito comunicante, isso requer ali uma liberdade. Assim, venha. Né? Então, eu aprendi desde o início, nesse centro de Umbanda, que eu comecei a desenvolver, que eu desenvolvi a psicografia lá também, essa liberdade, deixa vir. Sabe, se for uma mensagem boa, a gente vai ler a mensagem porque a mensagem é boa, não importa se ela é parte tua, se ela é parte... O que importa é a mensagem. E a partir daí a gente se sente mais seguro, porque a mensagem vem uma mensagem positiva, se for minha, se é 10%, se é 50%, não importa. Né? E com isso você vai se sentindo à vontade para deixar as coisas fluírem. O grande cuidado que a gente tem que ter é se não vem ali uma pegadinha, uma informação falsa. E é por isso que é importante a gente estar atento, né? E o grupo estar atento, porque pode vir algum espírito inteligente também, coloca ali, inteligente, mas né, não evoluído, e coloca ali uma pegadinha numa história, e você pode passar adiante essa mensagem. Lá no canal, a gente tem um projeto chamado Psicografia Comentada, que é justamente por isso, né? Falando da parte da psicografia. As psicografias na Casa Espírita, normalmente, elas são lidas ali em algum momento e a gente, a maioria das vezes, não presta atenção, tá todo mundo já prestando atenção
vai para o espaço, vai não sei para onde, vai não sei para onde, e aquela mensagem é lida, ela se vai. Só que aquela mensagem ela foi enviada por alguém que está do outro lado, que teve uma experiência, né, de passagem para o outro lado, e está prestando ali o seu depoimento. Então, essa mensagem é valiosíssima para todos nós. Então, a gente resolveu colocar isso. O que a gente fala, né? A Renata recebe ali as mensagens, e a gente pega essas mensagens, e dessas mensagens a gente vai extraindo a mensagem do Evangelho, essa experiência desse espírito que desencarnou, o que ele está falando, o que viu, como é que foi, o que ele mudou de ideia, o que repensou. Então, são orientações que são dos espíritos. Ah, mas será que é do espírito? Não importa. Isso é o que menos importa. Né? A mensagem ela está ali, ela está posta, ela tem uma participação dos espíritos. Não estou preocupado com quantos % da participação é desse espírito, mas a mensagem nos dá a oportunidade de falar do Evangelho, de coisas que acontecem em todos esses. E aí, quando você vai vendo aqueles relatos, e você vai vendo relatos de outros espíritos, de outros cantos, como aquilo tem a ver, como é que foi o processo de desencarne, os sentimentos que eles mudam, os arrependimentos, o repensar que a gente tem, né? Pô, caramba, né? Eu não sabia, ou eu sabia e não dei tanta atenção para isso. Tudo isso, gente, está envolvido na mediunidade. Tudo isso, e onde é que está desenvolvido mais claramente a mediunidade? Nas casas espíritas. E é preciso que as casas espíritas entendam o valor disso. De repente, tem pessoas na igreja que estão dando mais valor. Estou falando isso porque eu tenho visto uma tendência, como o Sauler começou, de que meio, eu vou usar essa palavra, não é, mas por falta de outra que esteja vindo, assim, meio que um desprezo por esse lado da doutrina espírita, que é o contato com os espíritos, que são as informações que os espíritos... Parece assim, o que está escrito já é suficiente, vão ficar relendo, você vê, pronto, acabou. Né? Então, você não precisa do acolhimento da pessoa, você, mediunidade, é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente, porque assim, você como um médium, você atendendo uma pessoa, você mediunizado, é totalmente diferente da pessoa que não é médium, só tem a teoria, só tem o amor no coração. A possibilidade de você conseguir captar uma orientação do seu guia espiritual ou dos guias do trabalho é muito grande. E isso é muito grandioso, isso tem que ser aproveitado. Isso tem que ser aproveitado, sabe? Então, assim, quando eu vejo outros lugares aproveitarem isso e a casa espírita não aproveitar, não dar o valor real que isso tem, isso me incomoda bastante. Né? E assim como hoje em dia tudo é proibido, tudo é censurado, você também não tem a liberdade de falar essas coisas em todos os lugares, não, porque se você fala, você está meio que, né, você está sendo meio coisa. Então, assim como a Maria colocou ali, muitas pessoas têm experiência na Umbanda, e eu digo para você, Maria, que as que eu conheço de desenvolvimento, que fizeram parte ali da minha juventude, desenvolvendo a mediunidade, todo mundo foi por esse caminho, porque não encontrou na casa, já não encontrava na casa espírita uma porta aberta, um banquinho que você sentasse e começasse a ter esse contato aí que o Caetano falou. Não sei se é meu essa mensagem, não sei se é minha, mas ele estava ali, sabe? Ele estava ali fazendo. Depois você pega a mensagem é bonita, é boa, ela é produtiva, então vamos ler essa mensagem. O Caetano vai se sentindo mais seguro. Isso acontece com qualquer pessoa. Então, esse tipo de experiência, ela fez falta para mim, né, já na minha infância, e parece que o negócio está seguindo por um caminho ainda muito igual. E aí você vai para Umbanda, tá? A Umbanda, a casa que eu frequentei é maravilhosa, porque ela não era uma casa, como eu não sou mesmo dado muita coisa dos rituais, né, ela tinha o mínimo de ritual e o máximo de estudo. E eu adorei, porque tinha tudo que acontece numa casa espírita, só que você fazia em pé um dia, no outro dia você fazia sentado, ali na mesa. Mas eu aprendi, né, doutrinação de espíritos, são aqueles espíritos que vêm sofredores, o contato com os espíritos sofredores. Você aprende a ter piedade de pessoas, né, desencarnadas, que se uma pessoa dessa cruza com você na rua, você não vai ter piedade dela, pelo contrário, né? O que nos estimula é um sentimento de nojo, de repulsa, e ali não, ali é o desenvolvimento da fraternidade, da caridade. Você vê um espírito odioso e você faz uma prece com amor por aquele espírito. Isso é desenvolver fraternidade, né? Isso é desenvolver amor.
e você faz ali, é nesse trabalho. Então, o crescimento que a gente tem, o ganho que a gente tem num trabalho de mediunidade é maravilhoso. E assim, eu dei a sorte de ir para uma casa dessa. Mas tem muitas pessoas que vão para alguns lugares que acabam o ritual pelo ritual, e fica ali aquela coisa no ritual, no ritual, no ritual. E aí você, num lugar que só tem ritual, a pergunta que eu faço para mim é assim, se alguém me perguntar, o que é que eu faço? Eu falo assim, imagina quais espíritos estariam nesse lugar, né? Você tem um espírito que você quer que fique só no ritual, ou fazendo algumas coisas, esse espírito que está ali fazendo isso. Você quer? Você acha que esse é um espírito de luz? Então você fica ali. Agora, se você acha que o espírito de luz, pelo menos mais iluminado do que você, que comportamento ele teria em qualquer outro lugar, ou na igreja, ou na casa espírita, ou na Umbanda, ou seja lá onde for, né? Que comportamento ele teria? Pelo menos ele teria um comportamento melhor do que o meu, né? Já que ele é mais evoluído. Então, o meu ponto de avaliação, e quando alguém me pede um conselho nesse sentido, é esse. Agora, onde vai ser, é onde você se sentir melhor e onde te fizer uma pessoa melhor, né? É ali onde você vai ter o contato. Agora, o importante é o contato com a espiritualidade. É fundamental para a gente. Maravilha, Tony. É importante a gente se sentir bem no local, né? Importante você sentir que aquilo ali vai te agregar, que isso vai ser positivo. Eu tinha muito preconceito com relação à Umbanda, gente. Eu falo abertamente, hoje em dia, sem receio de nada. Eu tinha preconceito mesmo. Eu falava, esse negócio de ficar se chiando, ficar se sacudindo. Fala sério. Isso é por conta de que às vezes a gente estuda e às vezes a gente não estuda e ouve, e como existe um preconceito muito grande com relação às de matrizes ou de vertentes africanas, né? Infelizmente, candomblé, umbanda, e aí você fica assim, caraca, cara, pô, não, que viagem esse negócio. E aí eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Tambores de Angola. Quando eu li esse livro, o negócio já mudou pra caramba na minha mente. Só que eu fiquei, rapaz, isso daqui é caô, não é possível, não. Isso daí é coisa de livro mesmo. E eu fui convidado para ir para um local que também fazia umbanda. É uma igreja de Umbandaime, né? Santo Daime com Umbanda, lá em Lumiar. Um local que, nossa, hoje a gente tá com muita saudade. Mas eu cheguei lá cheio de preconceitos, sabe? Que viagem esse negócio e tudo. Foi a primeira chamada lá dos caboclos, parecia que estava tendo terremoto. Só que o terremoto era só para mim. Rapaz, pensa num bicho sacudindo. E eu assim, gente, o que está acontecendo comigo? E sacudindo, e sacudindo. Resumindo, nossa senhora, eu trabalhei foi a noite toda, o momento todo praticamente. Fiquei bem cansado, porque realmente acaba tendo um desgaste energético muito grande. Você não fica com cargas, você fica muito leve, mas fica. Eu, pelo menos, fiquei muito cansado, né? Principalmente pelo fato de ser a primeira vez. E ali eu consegui perceber, devido à questão do estudo, eu consegui entender o porquê que vibra, o porquê que sacode. É porque justamente a sintonia é tão diferente. Exemplo, quando você vai pega perto de um lugar que passa energia elétrica, a vibração é por conta da energia que perpassa ali. E como o meu aparelho mediúnico, o meu corpo, não estava na sintonia do espírito que estava se apresentando, o corpo vibrava. Putz, cara, fez total sentido. Então, não simplesmente sacode porque tem que sacudir. E aí eu também tive experiências justamente de questionar. Sempre fui questionador, gente. Do jeito que eu pagava penitência lá na Igreja Católica, de vez em quando eu sou puxado a orelha também pela espiritualidade. Mas eu questiono. E eu acredito que isso tenha que acontecer, até porque a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião com o sentido de religar, religação com Deus. Então a ciência você tem que sim pesquisar, adentrar, desbravar, né? Não simplesmente abrir a boca e engolir o que estão colocando para você. Então isso é importante. E aí teve um momento que eu estava até bem pegado mesmo no processo, na força, e aí eu estava até deitado. E eu estava ali sentindo muita energia e se apresentou um caboclo ali no meu aparelho mediúnico, né? No processo de passividade ou incorporação.
E aí, falando daquele jeito diferente, né? De um jeito muito característico. E aí eu fui e perguntei, eu sou ousado, né? Ah, meu Deus do céu, aquilo que o Caetano falou, às vezes a gente é atrevido. Eu falei, vem cá, por que você está falando desse jeito se eu já vi, já estudei que vocês nem necessariamente são espíritos que reencarnaram como caboclos, como índios, silvícolas? Por que você está falando desse jeito? Mas na mesma hora começou a falar da forma que a gente fala. E aí disse, olha, se você preferir, eu posso falar com você por esse linguajar. Porém, existe uma necessidade pelo qual eu fale dessa forma, porque os incrédulos acabam sendo chamados a atenção por aquilo que é diferente. Se você falasse desse jeito que eu estou falando com você agora, talvez eles duvidariam ainda mais do que já duvidam. Aí eu, putz, cara. E assim, isso não foi o único momento. Ele chegou para, tipo, não ter dúvidas mesmo. Eu estava lá deitado e ele falou, olha para sua mão. No que eu olhei para minha mão, rapaz, a minha mão, ela é pequena. Eu que jogava basquete, eu até sofria por conta disso, que minha mão é pequena. Eu tenho a palma grande, mas os dedos são pequenos. Pensa numa mão grande enrugada. Eu olhei assim, caraca, que doideira é essa? Imagina, cara. Porque é muito estranho. Eu nunca tive isso, né? Nunca tive essa experiência. Eu via coisas, via espíritos, já cheguei a conversar e tudo, mas comigo, assim, em mim, nunca tinha tido essa experiência. Eu vi a mão enorme lá, meio enrugada, aí ele pisca, eu pisquei, quando eu olhei era a minha mão, ele pisca de novo, pisquei de novo lá, a mão grande, eu, caraca, que doideira. Doideira linguajar, né, gente, que eu estou utilizando. Eu sou muito de falar gíria às vezes. Então, o grande ponto é que existe. A gente pode até, de repente, chegar e tentar fechar os olhos para isso. Mas eu gosto muito, nas palestras que eu faço e tudo, o Tony e Caetano sabem, eu uso muito questões bíblicas. Porque na Bíblia fala muito sobre essas questões. Fala sobre caboclo, Saulo? Não, claro que não. Mas fala sobre a questão dos espíritos, ação dos espíritos, comunicação com os espíritos. Vou botar aqui só um tempero. Gente, alguma vez vocês acabam supondo a possibilidade de lançarem uma lei que impede as pessoas de bater os braços e voar? Pô, que viagem é essa, Saulo? Claro que não. Ninguém batendo os braços vai voar, né? Impossível isso. Pois é, por que então que teve uma lei que impedia de comunicar com os espíritos? Moisés instituiu uma lei de que não era para a gente se comunicar com os espíritos. Ora, por que eu vou criar uma lei para uma coisa que não existe? Tira por base aí. E aí eu não vou ficar falando sobre outras passagens que comprovam a existência, a preexistência, a continuidade da vida, mas está tudo lá na Bíblia. Mas vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu jamais vou proibir uma coisa que é impossível de se acontecer. Faz sentido para vocês? Coloca aí aqui, de repente, no chat, participem, porque isso faz muita diferença. Eu tenho outras experiências, mas eu vou passar aqui para o Caetano, que já até abriu o áudio aqui para compartilhar. Fala aí, Caetano. Não. A outra experiência que eu tenho sobre a mediunidade foi quando eu comecei na psicofonia. Eu tinha, continuando com a minha incredulidade, né, que eu sempre fui questionador, né? Eu brincava assim, eu ouvi um amigo falar uma vez e eu acompanhei a ideia dele, que ele era médium tijolo. A gente chama de médium tijolo, é aquele cara que não vê nada, que não sabe de nada, que não sente nada, que não ouve nada e tal. E eu cismei que eu era esse médium tijolo também. Falei assim, isso aí vai dar em nada. E de vez em quando aparecia, aí numa reunião, certa vez, veio eu ouço uma voz falando. Aí falou assim, eu quero falar através de você. Uma voz assim, tranquila, uma voz assim, tipo a minha mesmo. Eu falei, pô, mas deve ser eu que estou querendo fazer isso. Mas eu supus que não era eu, porque eu não estava pensando nisso, né? E foi muito interessante, porque uma coisa muito importante que eu aprendi a fazer, que eu não conseguia fazer, é você ficar sentado numa cadeira 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora sentado, parado,
quieto, entendeu? Eu não conseguia fazer isso, né? É você fazer silêncio interior, entendeu? Desligar da vida lá fora, entendeu? Eu tinha uma dificuldade imensa em fazer isso. Então, eu já comecei a sentir que algumas modificações eu já estava propondo a mim mesmo. Então, essa voz falava para mim: olha, você vai. Eu quero falar. Eu quero falar através de você. Aí eu perguntei assim, no pensamento: você quer falar o quê? Ele falou, mas eu quero falar, mas eu tenho que dizer o que eu tenho que falar? Eu tenho que contar para você já imaginou o médium perguntar para o espírito o que ele quer falar e o espírito tem que explicar para ele: olha, eu quero falar isso, isso, você deixa eu falar? Isso. Teve uma hora que ele falou assim: interessa que eu vou falar, eu vou falar, você querendo ou não, assim mesmo. Aí eu, mas não é possível. E eu sempre questionando que era eu que estava pensando isso. Olha que loucura. Eu fiquei, meu Deus do céu, acho que é eu que estou pensando. Mas como é que eu vou estar pensando um negócio desse, sendo que eu não tenho como pensar isso sobre mim mesmo, porque a formação do meu pensamento não permite que eu me faça a mim mesmo esse tipo de pergunta. Entendeu? Aí você começa a tentar raciocinar, ou seja, racionalizar uma coisa que está diante de você que não tem muita explicação. E até hoje, hoje, claro, até hoje não, já me manquei desse negócio já, mas eu acho bacana, porque você observa que algumas coisas que eu não li, algumas coisas que eu nunca estudei, algumas coisas que eu jamais li em livro algum, tá? Depois disso tudo aí, eu montei uma livraria, eu apostei num trabalho de, vamos dizer, um supletivo, né? Que através de uma livraria eu pude entender, eu senti que eu tinha perdido tanto tempo de não conhecer a doutrina espírita, né? Eu reconheci isso tão claramente, né? Você conhecer a doutrina espírita depois dos 40, você sente que você realmente, o bonde passou mesmo, né? Eu fui montar uma livraria. Eu já sentia muita atração por livros, sempre tive, tá? Aparece nada aqui, não tem nada em volta de mim aqui, mas na minha frente tem um monte de livro aqui, entendeu? Aí eu peguei, montei uma livraria. Então eu comecei a me estruturar a doutrina, por onde começa, por que o primeiro livro do André Luiz é O Nosso Lar, entendeu? Porque eu perguntava, mas por que o primeiro livro da Joana de Ângeles é Jesus em atualidade? Mas por que não pode ser o próximo, né? Que é o Homem Integral? Né? Eu sempre questiono por que uma coisa não pode ser, né, do outro jeito, né? Então, eu sempre, nesses questionamentos, você acaba aprendendo muita coisa, porque você começa a questionar por que é daquele jeito e você acaba descobrindo que aquela ordem ela tem um propósito, né? E quando o Espírito falava que queria falar através de mim, eu achei interessante porque ele começava a falar coisas que eu não sabia. E eu aprendia, eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. E ele falava umas coisas através de mim, eu mesmo falando, eu mesmo ouvindo alguma coisa, porque a psicofonia, né, a minha psicofonia ela é semiconsciente. Então, você acaba ouvindo aquilo que está dizendo. E tem muita coisa que é falado que eu acho até bacana. Algumas coisas eu cheguei a gravar, pedi um amigo para gravar uma vez, né? Para me ouvir depois, porque a lição, a coisa que foi falada ali, aí eu achei interessante. E a única conclusão que eu tive que realmente foi uma psicofonia, ou foi a gente chama de incorporação, cada um chama de um nome, mas porque o assunto realmente eu não tinha lido, e não fazia parte nem do meu vocabulário de interesses, né? De alguma coisa que eu pudesse ter pensado, alguma conclusão que eu tive de algum estudo que eu fiz.
entendeu? Então, eu falei, não é possível, isso realmente é uma coisa de uma outra fonte externa que não é de mim mesmo, entendeu? Então, essa é outra experiência que eu acabei tendo da questão da psicofonia, entendeu? O Sauler tinha me perguntado, até acabei não falando, né, assim, algum exemplo, como o Caetano deu, como ele deu mesmo, de experiência mediúnica. E aí eu me lembrei aqui de duas, uma boa e uma como exemplo de assim, alguns cuidados que a gente tem que ter com a experiência mediúnica, porque nesse movimento da gente se tornar, né, desenvolver mediunidade, um grupo de amigos jovens, então era natural a gente fazer um monte de reuniãozinha fora do centro espírita. Né? Então, de vez em quando a gente estava reunido ali, fazendo a nossa macumbinha ali, nossas consultinhas, né? Todo mundo querendo saber um monte de coisa. Essas curiosidades são extremamente naturais, e isso é muito perigoso, porque é aquilo que eu falei assim, eu demorei a aprender assim, que espírito que se presta a ficar à nossa disposição respondendo as perguntas que a gente quer. Respostas. Né? É um Emmanuel que faz isso? Né? A Joana de Ângeles está ali do meu lado, olha, amanhã vai fazer sol ou chuva. Não é. Então, na maioria das vezes, é claro que a gente tem uma proteção, mas existem os espíritos que aproveitam para brincar. Né? E ficam ali próximos, aproveitando aquela brincadeirinha da peneira, brincadeirinha do copo, brincadeirinha não sei de quê, e eles estão aí e vão se divertindo. Houve uma experiência nessa época que a gente estava passando por uma fase muito ruim, o grupo todo, uma fase muito difícil. E aí teve uma pessoa que me fez muito mal, mas fez muito mal mesmo. Sabe quando a pessoa te faz um mal danado, daquilo que você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir perdoar essa pessoa. E fez. E aí, eu estava sofrendo tanto com aquele mal que foi causado, porque foi um estrago muito grande, e aí, e não tem nada a ver com paixão, não, foi um mal real mesmo. E aí, um amigo meu incorporou um guia dele, um Exu, na minha casa, eu morava em Jacarepaguá, e aí ele veio para me dar assistência. Para mim, aquilo dali claramente era uma assistência que está me dando, porque o tamanho do meu sofrimento que foi. Foi muito grande mesmo. E aí, de repente, ele falava assim, eu me lembro que ele pegou um pano, uma coisa, estava sentado assim no chão, ele pegou, ele torcia. Você quer que eu faça o quê? Essa pessoa quer que eu mate, né? E eu fiquei assustado com aquela situação. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu só quero parar de sofrer, eu só quero que essa dor passe, que a situação se resolva. Aí ele apertava aquilo dali, se você quiser que eu mato agora. E fez isso. E aquilo me assustou muito, só estávamos nós dois. E daqui a pouco eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu comecei a rezar um Pai Nosso e foi embora. No dia seguinte, a pessoa foi internada. Com problema no estômago, foi internado uma semana, passou muito mal, um problema que nunca tinha tido na vida. Eu fiquei apavorado com aquela experiência, apavorado. E a partir dessa experiência, eu falei assim, eu nunca mais quero fazer nada disso fora da casa espírita. Então, foi uma situação que me assustou muito, porque apesar do meu sofrimento, eu não sou uma pessoa que tem um sentimento de vingança, que eu vou querer que faça isso ou aquilo com as outras pessoas. Mas, assim, como eu não tenho esse sentimento, muitas pessoas têm esse sentimento e até, né, convocam esses espíritos para que se faça isso. Exatamente isso. Né? Então, situações são reais e fatos que onde algum espírito, por algum motivo, a outra pessoa na sintonia daquilo dali e vai acabar sofrendo, pode sofrer uma consequência e depois aquela energia volta. Então, aquilo ali foi estancado, depois a situação se resolveu, com os bons espíritos, com os amigos espirituais e tudo ficou bem. Mas eu levei um susto muito grande, nunca mais eu participei de nada que não seja dentro ali da casa espírita direitinho. E uma outra que já é boa, já foi um tempo depois, que eu morava em Jacarepaguá e frequentava o lar de Frei Luiz ali, né, que todo mundo acha. A maioria das pessoas conhece, é um centro gigante ali em Jacarepaguá. E aí eu me mudei para Copacabana e ficava muito longe. Nessa época eu não tinha carro. Eu estava sem carro. Então, assim, é muito distante, gente. Eu levava muitas horas para chegar lá e depois para voltar.
E aí acabei saindo, né, do Frei Luiz, a minha sala ali se dissolveu e eu saí, e aí busquei outro, encontrei o Francisco de Paula em Copacabana, que era perto ali da minha casa, ali morava no bairro Peixoto, ele era ali embaixo da Siqueira Campos. E aí eu comecei a frequentar, só que eu sou muito na minha, assim, eu sou muito na minha mesmo, né? Então aqui eu chego aqui, boto minha cara, falo, tenho uma coisa para falar, mas na vida real eu sou mais quieto mesmo, sou aquele que está quietinho, só olhando. E eu entrei, essa era uma casa daquelas antigas, né, de Zona Sul, com 2 andares, e a reunião, a mesa ficava lá em cima, a maioria lá em cima, e umas cadeirinhas ali embaixo, tinha caixinha de som, e eu ficava sentadinho ali no cantinho. A maioria das vezes eu entrava, sentava, na prece inicial eu já dormia e eu acordava na prece final e subia para tomar um passe. Isso era assim. Acontecia assim durante muito tempo. E até que teve um dia que chegou uma senhora e falou para assim, nossa, meu filho, eu estou vendo que você está vindo aqui, já tem muito tempo, já tinha meses que eu frequentava, tudo assim, quietinho ali, sentava, dormia, acordava, tomava um passe e ia embora. Estou vendo que você tem aqui na casa, a gente tem o trabalho de vidência. Então, você vai ali na recepção, pega o cartãozinho, faz um cartãozinho, e daqui a não sei quantas vezes, acho que eram 3 ou 5 vezes, né, se você frequentasse direitinho, né, marcava no cartão e você tinha direito à vidência. E aí eu fui. Né? Aí falei lá para a moça, olha, aquela moça, a moça ali falou para eu fazer o cartão aqui de vidência, blá, blá, blá. Qual moça? Eu falei assim, aquela moça ali. Aí a menina olhou assim, mas não tem moça nenhuma, não. Aí eu falei assim, tem aquela vestida assim, 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 eu descrevi. Ela falou assim, tá bom. Aí ela começou a rir, né? A menina começou a rir e fez o meu cartãozinho, ou seja, não existia uma moça, uma pessoa, né, física ali, que estava falando comigo, era o espírito que estava falando comigo. Me lembro dela ainda aqui conversando comigo, foi muito gostoso, né? Porque esses espíritos eles têm uma vibração tão gostosa que se aproximam, a gente sente aquele bem-estar, né? E ela fez ali o meu cartãozinho, eu fui nas sessões, aí quando chegou no meu dia de vidência, aí o pessoal lá falou assim, você pode começar a trabalhar na casa semana que vem, na reunião tal. Você já está preparado para trabalhar. Ou seja, eu nem conhecia ninguém ainda, e já comecei a atuar como médium lá, e lá eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos antes de vir para cá. Aqui para a região foi quando eu saí. Então, assim, a gente tem dentro do campo da mediunidade, né, experiências fantásticas. E a gente precisa ter muitos cuidados, porque as experiências fantásticas elas estão em todos os lugares. E as ruins também. Então, muitas pessoas até se decepcionam, né, com as experiências que têm, porque às vezes você não é médium, mas você está lá na experiência com alguma pessoa que é médium, e aí está dizendo que está incorporando determinado tipo de espírito, está incorporando outro, faz uma confusão na sua vida, na sua cabeça. Então, esses cuidados a gente precisa ter, sim, sim, mas você sabe escolher. É só aprender a fazer essa pergunta, né? Que tipo de espírito faria dessa forma ou falaria isso? Se você fizer essa pergunta, você mesmo vai ter a resposta. Maravilha, Tony. Tô vendo que ficou pouco, né, cara? Olha, já é 1h03 de papo e certamente a gente vai ter que ter um repeteco aqui, porque experiência que não falta, né? Mas é muito legal, porque para algumas pessoas pode parecer algo muito fantasioso, muito incrível, muito, né? Mas não é, gente. O grande ponto é que estão ao nosso redor a todo momento. Mas às vezes você tem uma propensão a senti-los com mais facilidade ou não, né? E eu vou contar aqui, a gente já tá, putz, cara, passou muito rápido. A gente está indo já para o finalzinho. Certamente vou falar contigo de novo, Tony, para você voltar, justo com essa temática. Vai ser um segundo encontro, né? Falando sobre experiências mediúnicas. Já tem aqui o tema do mês de fevereiro. Fevereiro vai ser mediunidade o tema. Então tá aí já muito para a gente voltar com esse tema. Depois eu alinho direitinho o dia contigo. Mas eu acho que o grande ponto é esse. Não existe uma regra de que vai ser forte pra caramba e você vai sair tremendo. De que você, de repente, vai sentir como se estivesse levitando. De que você não vai sentir nada e, mesmo assim, pode ser que você esteja tendo ali uma comunicação, uma passividade completa, como se diz na Umbanda ou até mesmo em outras linhas, em incorporação.
mas não existe uma regra. E por isso que é interessante a gente se observar também. Uma coisa que o Tony falou e o Caetano acabou falando também, eu aprendi com muito custo, porque eu sou um cara extremamente racional. Então, é interessante no processo da mediunidade você não pensar tanto. Como é que não pensa? É difícil, cara, é difícil. Por isso que se tem que desenvolver. Você vai aprendendo de pouco a pouco. Não é uma coisa tipo, vou brincar de mediunidade aqui. É uma coisa que te foi concedida com um propósito. Qual o propósito? Cara, de verdade, a gente não vai saber com facilidade. Mas se tem um alcance interessante, se pode fazer grandes coisas em termos de apenas uma pessoa que você faça um bem com a mediunidade que foi te concedida, para esse universo particular que é essa pessoa, pode fazer total diferença na reencarnação dela. Então, é muita responsabilidade você estar como uma ferramenta amolado, calibrado, estar sintonizado, estar conectado, para que você possa exercer a função de uma forma positiva. Eu lembro que eu comecei a perceber verdadeiramente que tinha alguma coisa diferente comigo acontecendo, porque eu já via, né, imagem de Maria se mexendo e falava comigo, conversava comigo. Eu lembro dela se mexendo e conversando comigo. E aí eu falava, todo mundo olhava assim, cara, que moleque doido. Então, assim, por isso que eu não falava tanto mais. Você passa como um maluco, né? E realmente parece maluquice. Eu estava dormindo, de repente eu acordava com muita movimentação, e como eu era católico, às vezes eu chegava para minha mãe, mãe, eu não estou conseguindo dormir. Tem uma procissão, um monte de gente de branco passando ali perto da minha cama. Então era muito delicado. Mas ainda assim, eu achava que era muito coisa da minha cabeça. Eu ainda achava que era muito coisa da minha cabeça, até porque me falavam isso. Só que eu sempre tive a sensibilidade de perceber quando alguém entrava no cômodo. Não sei se alguém aqui que está ouvindo agora, inclusive a gente está para acabar, gente, mas quem está vendo aí pelo Facebook, até aqui no YouTube também, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveite, faça a pergunta que a gente pode ainda abordar aqui, a gente pode responder para você, beleza? Mas aí eu sempre tive essa sensibilidade de sentir mesmo quando alguém entrava. Aí eu olhava, era minha mãe, eu olhava, era alguma irmã minha, eu olhava, era meu pai, eu olhava, era o cachorro. E aí começou que eu estava tendo essas sensibilidades e eu olhava, não entrava ninguém. Aí eu, ué, tá bom. Mas é uma sensibilidade que é muito forte, gente. E às vezes que tá aqui assim, ó, do teu lado. É um negócio que você fica, pô, você fica incomodado. Porque parece que vai encostar em você. Então eu sempre tive essa sensibilidade, só que o negócio começou a não aparecer ninguém. E aí eu já achei aquilo muito estranho. Essa aproximação. E recentemente, não, hoje, eu estou fazendo um trabalho, né, um atendimento à distância, um trabalho, né, de auxílio mesmo. Como é que é? Um tratamento. Nossa, fugiu. Um tratamento à distância. E aí eu fui, me recolhi e tal, deitei, pai e tudo. Só que foi tão intenso, eu com penumbra, tudo apagado, porta fechada, já conectado, mas foi tão intenso entrando aqui no escritório que eu abri o olho. Não tinha ninguém entrando fisicamente. Aí eu, ok, entendi. Fechei os olhos de novo. Só que foi muito forte. Hoje, tipo, nem sempre eu tenho essa sensibilidade. Eu tava muito na conexão e aí eu senti muito. Ouvi vozes, não estava entendendo nada do que estavam falando, não sei se estavam falando em outro dialeto ou eu que não estava captando mesmo. Muita movimentação, muito próximo assim, como se fosse passando pelo meu corpo, mão e tudo. E aí você fica assim, caraca, cara, olha que incrível é você ter o conhecimento para você entender o que está acontecendo com você. Porque eu lembro lá atrás como eu ficava perturbado com esse tipo de coisa. Quando eu, de repente, chegava lá perto de um local onde, de repente, tinha assassinado alguém e eu via uma figura estranha e ninguém via, e eu ficava com medo, e o pessoal ficava com medo porque eu estava vendo alguma coisa que eles não viam, ficava com medo junto. Então, era o tipo de situação que a doutrina espírita e outras frentes trazem com muita bênção na nossa vida, porque ampliam a visão daquilo que existe, mas que a gente às vezes não consegue entender. Daí eu me recordo quando o Frei falou para mim: vá se você se encontra em algum outro lugar que vai te preencher mais do que aqui hoje, desde que te conecte com Deus. Alguma outra doutrina
Danadinho. E hoje eu faço parte do grupo Lar Francisco de Assis. Então, olha como é que nada está ao acaso, né? E Sauler, Caetano, é muito importante uma parte que você falou, que a gente também muitas vezes não sabe como é importante e como é com todo mundo. Por exemplo, eu falei que eu comecei, e onde eu comecei foi permitido que eu fizesse errado, certo, mas eu estava ali, como uma criança ali naquele parquinho protegido, você vai cair, vai se machucar, você vai subir, mas você está no parquinho brincando, né? Faz parte disso, a gente está sintonizando. Saulo descreveu um pouquinho a questão ali na Umbanda, aquele balanço, quando você bate palma, quando você tem ali uma coisa musical, aquilo facilita muito a conexão com os espíritos, facilita muito, muito mais do que você apenas sentado, que nem o Caetano falou, vou ficar sentado aqui, eu comigo mesmo, dentro de um vazio, parece que você está dentro de um copo ali, esperando alguma coisa acontecer. Quando você está numa roda ali de um ritual acontecendo, a vibração, a energia é bem maior e facilita muito esse contato. Né? Mas você vê, a gente pega ali os nossos exemplos maiores, que são Chico Xavier, e você pega Divaldo Franco, Chico Xavier, ele teve muitas experiências, e os espíritos deixaram ele ter muitas experiências. Chico Xavier passou por experiências de materialização, e chegou uma hora que o Emmanuel falou, acabou a brincadeira, chega, basta, vamos escrever livros. Né? Divaldo Franco escreveu, teve aquele monte de trabalho, aquele monte de negócio, o João falou, joga isso tudo fora, que isso era só o treino. Né? E agora vamos começar o trabalho. Então, isso acontece com a gente também, gente, com todo mundo. Né? A gente precisa, né, desse desenvolvimento, desse descompromisso com o perfeito, porque nós não somos perfeitos, a gente não vai conseguir fazer coisa perfeita. O mais perfeito que a gente consegue fazer é não atrapalhar. Então, assim, o exercício é de não atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Então, quando a gente entende isso, e quando as pessoas que estão coordenando a gente entendem isso, uma falhazinha, um erro, não sei o que, tudo vai ser muito legal, porque você vai conseguir falar para você, Saulo, isso aqui, né, tá vendo? Isso aqui parece que é você, isso daqui não, tá vendo? Isso daqui já tem uma característica de um espírito, de um guia, de alguma coisa, e aí você vai ver, pô, então naquela hora que eu senti isso, era o guia, nessa hora que eu senti isso, era eu. É esse o caminho de todo aprendiz, de todo estudante. Porém, nós somos muito usados, eu sei que está estourando aí um segundinho, Saulo, nós somos muito usados o tempo todo pela espiritualidade a partir do momento que você aceita essa conexão, e que a gente aceita que eles estão conosco o tempo todo. Então, assim, a gente faz coisas que não é a gente que faz, ou que a gente não percebe que faz, e, de repente, quando você recebe das pessoas, estou falando isso porque ontem eu recebi uma gratidão de uma pessoa, eu tive pouquíssimo contato, a ponto da pessoa falando assim, você foi a melhor coisa que aconteceu no ano de 2021 para mim. Por causa das 4 coisinhas que eu falei para essa pessoa, no momento de conversa ali, e foram tão importantes para ela, né, na vida dela, que eu, ninguém, fui a coisa mais importante que aconteceu na vida dela em 2021. Olha a importância de a gente estar em conexão, porque o que eu falei é o que eu tirei de dentro da doutrina, eu não falei nada que eu tenha tirado de mim mesmo, não, tá? Simplesmente ela comentou um assunto, eu falei, ó, isso daqui eu penso isso daqui eu acho que você pode fazer isso, blá, blá, blá. E foi essa sensação que ela tem, né? O resultado na vida dela foi um resultado bom. Então, assim, a gente o tempo todo está em contato com eles, escolha estar com seus guias espirituais, que sabe espirituais, estuda, e vamos embora, bola para frente, que é maravilhoso, né, Saulo? A gente no início vai tropeçando, mas daqui a pouco a gente aprende a andar. Verdade. Olha só, tem uma pergunta aqui da Andrea Potter. Ela colocou, vou colocar na tela aqui para a gente analisar rapidinho. Boa noite, eu comecei a trabalhar na mesa mediúnica antes de começar a pandemia. Não sou médium de incorporação. Minha função na mesa era de médium esclarecedor. Umas 2 vezes na concentração, me senti saindo do corpo. Fui a uns 50 centímetros para trás e depois voltei. Gostaria de entender o que aconteceu. Uma pergunta aqui, interessante a pergunta dela, né? Bacana. Vai ou eu vou, Saulo? Olha, nós 3 temos a condição de responder. Mas então vamos fazer o seguinte, cada um complementa do outro, pode ser?
Não pode. Até para ficar bem bacana aí para ela, eu já agradeço de antemão sua pergunta, realmente faz com que fique muito mais rico e você sai daqui de repente com um pouco mais de esclarecimento. No processo que você estava, primeiro ponto, você acaba tendo uma possibilidade muito maior de sutileza, né? De conexão. Você estava ali no trabalho mediúnico. Então, toda a psicosfera, toda a ambiência já propicia que você tenha mais sensibilidade. Existem diversas possibilidades que acontecem para você, de repente, ter essa sensação que você teve. Existe a possibilidade da expansão do seu perispírito, né? A expansão da sua sensação de estar realmente se expandindo, e aí parece que às vezes está saindo, e não é muito sair, é como se fosse realmente sentir mais, então você expande, e tem a possibilidade do desdobramento também, que é muito natural, desdobramento que normalmente a gente fala sobre o sono, né? E aí o espírito acaba, no caso do perispírito, o espírito tá... Mas você acaba se desdobrando, se desconectando parcialmente, fica conectado com o fio de prata, vai para algumas esferas, vai, de repente, somente um pouco fora do seu corpo, enfim. Mas nesse momento que você teve esse processo de sentir isso, pode ser por conta de um desdobramento devido à sensação que você estava, e se você teve essa consciência, não te conheço, não sei o quanto que você tem de dúvidas, não sei o quanto que você tem de questionamentos, pode ser uma possibilidade de você chegar e falar, caraca, esse negócio acontece mesmo, né? Assim como já aconteceu comigo, o lance da mão, como aconteceu com o Caetano, ele escreveu ao contrário, como já aconteceu com o Tony, outras tantas coisas. Então, às vezes, tem um processo para que seja quase que incontestável. O negócio acontece. Então, eu vou segurar aqui a minha participação, passo para você, Tony, para complementar. Andréia, assim, a mesa mediúnica é uma cabine que como é que a gente pode falar aquilo dali? Aquilo ali tem uma turbina de energia que a gente não consegue enxergar ali na hora, né? A gente consegue sentir a partir do momento que você vai entrando nesse processo mesmo de entrega, né? O importante preste atenção se é bom, se é ruim, né? Controlar, né? Não deixar as coisas saírem do controle. E você vai prestando atenção, vai deixando, e vai vivendo, vai experimentando, né? Então, tem essa situação, sim, né? De você, do seu perispírito, se afastar um pouquinho para o outro se aproximar. Então, existem várias formas de acontecer essa conexão. Precisa ver ali, então, se você vê numa mesa mediúnica, tem espíritos que incorporam, né, em alguns médios e não incorporam em outros médios. Então, precisa ali uma combinação fluídica para que isso aconteça, tanto para o espírito evoluído quanto para o espírito que não é evoluído. Então, por isso que é tão importante a corrente. E ali cada um vai sentir de um jeito. Tá? Na maioria das vezes, cada um está sentindo de um jeito. Então, essa experiência de você se sentir afastado, você fala que você não é médio de incorporação. Eu não sei quantos anos você tem, e assim, eu não sei como é que é quanto tempo de experiência que você já tem, mas deixa isso em aberto, não diga que não é, não. Deixa rolar. Vai deixando acontecer, porque o fato de você se expandir um pouquinho, você pode ter expandido pelo espírito, sim, você pode ter afastado, deslocado um pouquinho, sim. Isso já pode ser um trabalho para assim, iniciar aí uma nova fase que você talvez nem conheça. Mas o importante observa, preste atenção e deixa acontecer. Não impede. A única coisa que você não pode deixar é as coisas saírem do controle. É bater, é gritar, é xingar. Essas coisas você vai ter que aprender a controlar. Agora, o restante, deixa acontecer. Tem alguém que está ali comandando, que está sendo inspirado, que está sendo orientado, e essa pessoa vai te orientar melhor e vai saber te conduzir. Ó, segura um pouquinho, André, menos um pouquinho, controla um pouco mais. Mas essa experiência você precisa viver, porque aí daqui a 10 anos você vai falar aqui para a gente, assim, eu sou uma médio de incorporação melhor do que Chico Xavier. Caetano, sugestão antes de você complementar aí a resposta, deixa a pergunta fixa, por favor, até a gente finalizar a resposta, que aí o pessoal vai sempre se conectando aqui. Tá, joia.
Ó, então, olha só. O que acontece? Eu só vou dar só uma dica para ela sobre... tem um livro do Pastorino, Carlos Torres Pastorino, que chama-se Técnica da Mediunidade. Esse livro, você não encontra ele... Eu, por exemplo, não encontro em livraria, é um livro já antigo, ele tem até uns desenhos nele, e ele claramente mostra a parte física, a parte biológica, a parte científica, né, enfim, de uma reunião mediúnica. E eu achei muito interessante que esse livro compara, né? O Pastorino ele faz a gente entender, né? E esse aí também que ele está mostrando também é muito bom, Nos Domínios da Mediunidade. Também é um livro bem interessante também para né, esses casos, né? Eu tenho até um aqui, ó. Não, não, não coincidência, é claro. Eu tenho um aqui dele, ó. Técnica, nos domínios da mediunidade também. Mas assim, esse do Pastorino, ele tem um desenho. E eu guardei muito isso porque eu estudei eletricidade pelo Senai quando eu tinha 15 anos. Eu fiz um curso no Senai. Então, ele compara a mesa mediúnica, a reunião mediúnica, né? Como se fosse um circuito elétrico, né? Onde as pessoas estão ali, né, dispostas em série, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui, porque essa barrinha está bem alta. Então, estão dispostas em série as pessoas, como se fossem pilhas, né? Cada pessoa, cada ser humano, ele é um quantitativo, e tem um quantitativo energético. Então, é como se fosse um gerador de energia alimentado por pilhas, né? Aí, o que a gente faz, né? Como é que é a arrumação, né? Você coloca um médium de incorporação, né? Um médium psicofônico e um médium esclarecedor. Aí, em alguns pontos, você coloca os médiuns de sustentação da reunião, né? Porque é onde vai criar também os difusores de energia, aquelas pessoas... Tem gente que fica na reunião assim, eu fico parado, não faço nada, mas ele dá sustentação, ele ajuda, ele contribui, né, muito nessas horas. Aí eu vou lá no Franz Anton Mesmer, né? Ele fez essa colocação, né? Ele era médico e ele teve que provar para os médicos, amigos dele, o pessoal odiou isso, né? Que nós possuímos um magnetismo, né, humano. Magnetismo, tem até um livro dele, tem um filme que chama Magnetismo Animal, né? Que fala sobre a história dele, né? Então é muito interessante que as pessoas, quando elas se juntam, elas exercem um quantitativo energético muito grande. E a gente pensa que é só os de incorporação, né, os psicofônicos, que fazem alguns movimentos e tal. E algumas pessoas também que estão na parte do esclarecimento, elas também sentem essas energias, né? Isso pode ser uma das explicações, é como o Tony disse também, o Sauler, existem várias hipóteses, né? Claro, mas a gente observa assim, pode ser uma dessas, e claro que a energia do ambiente, a energia, ela vai propiciar sempre alguma experiência diferente, tá? E até para a pessoa também, para dar aquele, vamos dizer no palavreado aqui, né? Vai dar aquele sacudimento no cara, na pessoa, para ela entender que ela está num ambiente diferenciado, onde a pessoa vai marcar o seu conhecimento, uma experiência, uma situação nova que aconteceu, porque é nessas coisas que a gente presta atenção. Porque se transcorrer tudo naturalmente, tudo daquele mesmo jeito, a gente nunca presta atenção, né? Agora, se acontecer uma coisa diferente, se alguém... já aconteceu, né? São coisas assim que a gente não gosta de ficar falando, mas aconteceu de médium quebrar cadeira de plástico, quebrou os braços, dependendo da força que a pessoa faz, alguma coisa assim, entendeu? Acontece bastante coisas, mas não em questão de destruição da sala e tal. Mas existem algumas coisas que marcam, entendeu? Uma reunião mediúnica.
muitas coisas. E a gente aprende, se você, Saulo, dá licença aí rapidinho, a gente aprende a controlar isso, né, Caetano? É importante, porque o impulso do espírito que vem, o espírito vem com ódio, ele quer quebrar mesmo. E aí é que está né, o desenvolvimento, é esse, você aprender a controlar isso. Quem manda aqui sou eu, você consegue segurar aquilo, ele vai expressar o sentimento dele, mas você consegue segurar aquilo. Se você for sem controle, vai quebrar a sala toda, vai bater nas pessoas, vai se machucar, e aí está tudo errado, esse caminho está errado. Mas aí o Caetano deu um exemplo, é rapidinho que eu vou falar, lá no Frei Luiz, o Frei Luiz trabalha muito com cura, né? Então pega-se muitas doenças, muitas pessoas com doenças muito graves. E uma das salas, né, todas essas salas são muito grandes, são pavilhões, né? Então, assim, lá na frente você tem assim, umas 3 fileiras de cadeiras, dessas cadeiras de praia, tem as cabines de tratamento, que os médicos trabalham incorporados nas macas, são fechadinhas. Na frente dessas cabines, aquelas várias cadeiras de praia, onde os médios de apoio ficam deitados ali, doando ectoplasma para o tratamento que acontece ali na frente e as pessoas aguardando atrás. Ou seja, são tantas coisas que acontecem, casas que fazem trabalhos espetaculares que a gente nem conhece, não está escrito nos livros, né? Está na história da casa, está na história daquela pessoa que participa. Muito bom. Muito legal. A gente realmente pode ampliar tanto, por isso que a gente tem que ter uma segunda pegada disso. Porque, assim, a gente começou a falar até mais ampliado, e isso é muito positivo porque enriquece, né? A gente acaba embasando. É difícil, às vezes, você fugir de embasar aquilo que a gente está conversando, né? Então, assim, tem muitas experiências, muitas coisas que a gente pode vir a falar ainda. Agora, uma coisa que eu gosto muito de salientar existe uma lei chamada lei de afinidade, sintonia. A gente precisa ter muito essa consciência sobre a questão da sintonia. Quanto mais eu me sintonizo com o espírito agressivo, o espírito sofredor, o espírito em treva, eu acabo dando muito mais passagem para coisas que ele quer fazer do que se eu estiver mais sintonizado com Cristo e me colocar como ferramenta. Pô, que estranho isso, Saulo. Não, isso é muito real. É uma questão de sintonia. Eu estou sintonizado com Cristo, eu estou sintonizado com o trabalho, mas se eu não tenho a experiência e o conhecimento, eu abro todas as portas e janelas e aí vem e toma o controle da situação, podendo bater na mesa, xingar, falar, gritar, levantar. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Não é charlatanismo quando isso acontece. Infelizmente acontece, mas também por conta da questão de o médium não se preparar, às vezes. Eu já vi diversas vezes a dirigente da casa espírita falando: controla porque você é dona do seu corpo. Controla. E aí é o quê? Você trazer o momento presente. Na Umbanda já fala, você é o dono da sua coroa. Então você tem que controlar para que você não deixe ninguém tomar conta da sua coroa, né? Do seu corpo e tudo. Então, eu me linko muito quando eu lembro do Cristo, que eu acredito que ele não estava de zoeira com a gente, ele não estava pregando uma peça. Quando ele falava, a tua fé te curou. Sabe por que ele falava isso? Ele é um manancial gigante de energia. E se a gente se conecta com ele, a gente consegue trazer essa energia para o nosso benefício. Lembram da mulher hemorroíça? Quando ela que tinha um fluxo de sangue gigante, que não parava de jeito nenhum, ela tocou nas vestes do Cristo. E ainda assim ele disse, calma aí, alguém me tocou. Eu fico pensando, rapaz, se eu fosse eu ia rir. Tá de zoeira. Tipo, pô, fala sério, Jesus. Como assim alguém te tocou? Tá cheio de gente, todo mundo tá te tocando? Não, não. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtude. Ela se conectou tão intimamente com Jesus naquele momento que ele acabou doando sem nem ter consciência. Sério, Sauler? Sim. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da mesa mediúnica, que você teve um breve desdobramento e tudo, ou então desprendimento, é por conta da afinidade e egrégora que vocês criam num processo de uma reunião mediúnica. Então fica todo mundo muito nessa sintonia e as coisas acontecem. Você tem sensibilidades diferentes, por isso que às vezes você está quase que captando, e quase não, às vezes captando verdadeiramente o que o outro está percebendo e o que o outro está sentindo, porque existe uma conexão, existe uma vibração, existe uma sintonia. Gente, o papo é maravilhoso, passamos 30 minutos do nosso horário.
Eu agradeço demais, Tony, a sua presença, esse carinho de sempre. Você é um grande amigo que a pandemia acabou fazendo com que eu tivesse contato. Não nos conhecemos presencialmente ainda, mas vamos nos conhecer, assim como o Caetano, não conheço presencialmente, mas o grande ponto é que vai rolar e eu fico muito feliz de mais uma noite tão abençoada, com tantas informações. Aprendo muito quando a gente troca ideia sobre isso. Gratidão enorme também a todos que participaram até agora, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, no nosso chat, fazendo com que esse encontro fique cada vez melhor. Um beijo grande a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Então, a gente pode ir encerrando aqui o nosso Papo 10. Estaremos reunidos aqui na quarta-feira que vem, às 8h30. Exatamente às 8h30 estaremos reunidos aqui. Eu e grande amigo Saulo Barcelos, sempre com um convidado muito especial aí. Hoje nós tivemos o Tony Pereira, com as nossas experiências mediúnicas, cada um falou um pouquinho, né? Acabamos contando cada um aqui a sua parte, mas o Tony aqui trouxe experiências muito bacanas aqui e conseguiu puxar o bonde aí de uma forma muito bacana. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Muita paz aí. Nós vamos encerrar aqui. E agradecimento aqui aos internautas aqui. A Andréia, ela colocou aqui, agradecendo aqui pelo esclarecimento. E foi muito legal esse papo todo aqui. A Sila está com a gente também. A Vera Lúcia também está aqui, ó. Muito obrigado pela presença de vocês. A Jade estava aqui também, conversou com a gente. Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus aí, com muita paz. Valeu.